Obrigada, uma boa tarde a todos que estão assistindo essa web palestra. E primeiramente eu gostaria de agradecer, em nome da Elis, toda a equipe do Telesaúde, da DIAF, por esse convite. Confesso que quando veio esse convite, eu fiquei muito feliz e achei que seria uma grande oportunidade também para que nós pudéssemos, por mais que a gente não tenha o retorno de vocês, mas compartilhar um pouco das reflexões do papel do farmacêutico nesse apoio matricial no serviço farmacêutico voltado à atenção básica. Esse tema também, ele faz parte da minha trajetória desde 2010. Então a gente está aí, eu estou contando aí 7 anos que eu venho refletindo muito, estudando e compreendendo como acontece no serviço. Atualmente, eu dou aula na Universidade de Itajaí, na Univale, no curso de farmácia, e também coordeno a residência multiprofissional, onde nós temos 8 áreas da saúde, e eu vou estar falando um pouquinho da residência ao longo. Então, aqui, nessa apresentação ainda, eu gostaria de destacar um pouco dessa trajetória que eu comentei com você sobre essa reflexão. Por quê? Em 2010, quando eu fazia meu mestrado, orientado pela professora Mareni Farias, aqui no programa da Universidade Federal de Santa Catarina, nós trabalhamos um pouco com a questão da oportunidade das intervenções farmacêuticas com pacientes que faziam tratamentos para hepatite C. Mas ali nós percebemos toda essa relação da rede e o farmacêutico dando este apoio, que nós vamos falar mais tarde. Ainda na pesquisa, também, eu estou agora no doutorado, orientada agora pela professora Nair Leite, tem sido também muito importante porque nós estamos discutindo muito a questão dessa relação do farmacêutico do NASF com o farmacêutico que está na farmácia da Unidade Básica de Saúde, essa relação com a gestão. Então nós discutimos também o apoio matricial e a ampliação e onde esse apoio matricial vem acontecendo, tá? Em 2013, então, eu posso falar que foi um marco de um início no serviço, não como docente, mas sim como farmacêutica, atendendo pacientes, porque nós montamos um ambulatório de cuidados farmacêuticos na Univale e nós começamos apoio matricial com 4 equipes e começamos a discutir como se estabelecia essa relação. Então foi um momento, e o ambulatório da Univale de cuidados farmacêuticos, ele é um ambulatório docente assistencial, onde ele foi desenvolvido para ensino, porém nós temos momentos com alunos, sem alunos, mas algumas questões que eu vou apresentar aqui, nós desenvolvemos lá também, ou nós adaptamos e nós vimos um pouco dessa realidade. E a experiência que eu quero compartilhar nessa tarde com vocês também, que sem dúvida, que é na docência mesmo, no ensino, que foi com a residência. Como eu coordeno a residência, então eu acabei tendo esta visão ampliada de outras áreas da saúde, mas como tutora, que suporte que as residentes precisavam. O que elas precisavam de auxílio, que ferramenta, como acontece o apoio matricial. E a reflexão que me faz pensar no apoio matricial para o serviço farmacêutico, porque ele é um novo conceito para a gente, inclusive para a própria equipe, porque o serviço ele está muito vinculado ao fazer do farmacêutico na farmácia e não junto à equipe. Eu sei que nós já avançamos muito, mas às vezes nós avançamos um pouco na discussão na categoria e ainda geram dúvidas como nós estamos no nosso processo de trabalho, quando nós estamos organizando, para que a equipe também entenda as demandas que venham. Então, a residência tem sido para mim, e as experiências que eu vou compartilhar com vocês, principalmente, do que nós desenvolvemos no ambulatório, do que vem na discussão dentro do que foi do mestrado e agora no doutorado, mas o que realmente nós estamos efetivando, o que nós estamos realizando no processo de trabalho com as residentes.
Então, diante desse exposto, eu gostaria imensamente de agradecer às residentes e à preceptora também, que trabalha conosco lá no programa, que é a Patrícia. A Janaína já finalizou a residência, mas me fez muitas vezes parar, refletir, voltar, né? Agradeço a Ana, que também, Ana Carolina, que finalizou a residência e me ajudou muito na montagem, na organização dessa apresentação de hoje, para que a gente pudesse realmente contextualizar as necessidades que surgem e problematizar um pouco. E não poderia esquecer da Ana Paula, da Priscila, da Simone e da Rafaela, que contribuíram com suas imagens, com suas críticas. Então, o nosso objetivo, já falei tanto a palavra compartilhar e repito, né? Mas a gente vai compartilhar reflexões, entendimento e ações. De onde vêm essas inflexões? De onde vêm esses atendimentos? De todo o material teórico que está disponível. Ao final da apresentação eu vou deixar alguns materiais que a gente vem, mas como que nós podemos utilizar essa estratégia no nosso dia a dia? Esse é o nosso objetivo da nossa web palestra de hoje. Então, para a gente pensar a questão da concepção e objetivo do apoio matricial, é muito importante que a gente perceba que ela foi desenvolvida para ser o quê? Uma metodologia de trabalho, mas uma metodologia para gestão. E que objetivo o quê? Objetiva as possibilidades de realizar uma clínica ampliada. O que significa? O que vem a ser essa? Por que não a gente não mantinha o outro modelo e por que sim ela é uma ferramenta de gestão? Porque o nosso modelo tradicional que nós tínhamos com pessoas que não estavam na estratégia, com profissionais e profissões que não estavam na estratégia, era principalmente do encaminhamento. Então, acontecia um encaminhamento para a fisioterapia, para a nutrição, para a psicologia. E quando nós trazemos para o campo do farmacêutico, muitas vezes o farmacêutico estava na farmácia. E nem sempre a farmácia da unidade também eu tenho um farmacêutico, que é a nossa realidade. O que essa proposta fala em reorganização? Por quê? Primeiramente, o profissional do NASF, a proposta dele é que ele vai dar um suporte e é um apoio, mas toda a demanda, ela vem da equipe. Então, nós não vamos estar trabalhando com a referência e contra-referência. A gente sabe também, a gente discute muito essa questão da contra-referência. Por quê? Esse processo, a comunicação se dá de uma maneira dialógica. E nós temos espaços que podem ampliar. Bom, quem trouxe esse conceito e quem desenvolveu esse conceito do apoio matricial, ainda a gente discute, vamos fazer matriciamento. É muito importante que a gente utilize o termo apoio matricial, porque a gente não pode esquecer que realmente este é um apoio. Fazendo um parênteses aqui, ontem eu brincava numa reunião que nós já tivemos uma reunião em Brusque e outra em Pissarras, que eu sempre falo assim, que quando eu penso em apoio, não é algo superficial, não significa que não há uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade. Eu me lembro de uma história que eu falo sempre, que escutei uma vez um treinador, se eu não me engano foi Bernardinho, mas que ele dizia o seguinte, que quando nós pensamos em apoiar, em se comprometer com o outro, a gente tem que lembrar sempre quando a gente come ovos com bacon. Por quê? Ele dizia o seguinte, quem se compromete e quem se envolve com o processo. E ele falava que a galinha, quando ela vai para fazer ovos com bacon, ela dá o que é seu fisiológico, né? O porco não, ele precisa morrer para que ele dê o bacon. Mas o que a gente quer dizer? Nós sabemos a demanda reprimida. Então, quando nós pensamos no profissional, e falando todos os profissionais que compõem o NASF, não significa que ele vai dar apenas uma opinião, não significa que não tem segmento das suas atividades, do seu serviço, mas o ponto principal em pensar em apoio matricial é a inter-relação com a equipe e com a equipe NASF. Esse ponto é o ponto-chave. Quando o Campos, o Gastão desenvolve esse conceito, primeiramente esse conceito ele foi em 1999,
ele aplicou na gestão de Campinas. Posteriormente foi para a saúde mental e aí veio para a atenção básica por modo, então, da gente estar possibilitando a ampliação dessa resolutividade. Então, o foco do serviço de qualquer profissional que está no NASF é apoiar a inserção da estratégia de saúde da família. Com o objetivo do quê? De ampliar, primeiramente, a abrangência. A gente já falou em resolutividade, a gente fala também em territorialização. E as próprias diretrizes nos trazem a regionalização. A gente comentava ainda a questão como vamos ampliar essa regionalização. Acho que, primeiramente, nós conseguimos melhorar muito o ponto da territorialização. Tá? Então, gostaria assim, de retomar a questão da concepção do conceito. O apoio matricial, ele veio sim, e ele acaba trazendo uma qualificação do processo de trabalho. Porque se a gente pensa em uma clínica ampliada, se a gente pensa em resolutividade, se a gente pensa em territorialização, nós estamos discutindo o quê? Qualidade. Qualidade no serviço e com certeza a gente vai alcançando melhores resultados. É importante também, ainda dentro do macro, quando a gente pensa nesse apoio matricial, lembrar o quê? Que, como está, primeiramente, a ESF ela é orientada pelos princípios da atenção básica. E precisamos considerar que a principal porta de entrada é a atenção básica. Então, nós estamos falando da mesma imagem objetivo. O quê? Nós estamos falando de uma saúde que considera a atenção básica como porta de entrada, considera a atenção básica a ordenadora do cuidado, o NASF como um apoio. E aí eu penso no serviço farmacêutico dentro do NASF, ele tem interligado. E qual é o fio condutor de todos esses? São o quê? Os princípios que nós temos. Então, primeiramente, o princípio da universalidade que a gente tanto fala, da acessibilidade, e isso está muito vinculado do NASF não ter o local fixo, né? A gente sempre olha isso na diretriz. Porém, isso não significa que ele não constrói vínculo com as equipes que ele está atuando. Continuidade no cuidado. Porque me parece que quando eu faço uma consulta compartilhada, eu estou no apoio matricial que eu uso essa estratégia, mas e como fica aquela pessoa, como fica aquele indivíduo no processo de cuidado? Eu preciso garantir que ela tenha continuidade deste cuidado. A integralidade, tanto pensando na integralidade no âmbito do indivíduo, visto com um todo, mas também na integralidade dos serviços, tá? A responsabilização de todos os atores envolvidos. Porque se nós estamos trabalhando com uma metodologia de trabalho que é uma estratégia do NASF, nós queremos o quê? Que as pessoas participem do seu processo. Então, tanto os profissionais de saúde como os usuários que aumentem essa responsabilidade. Então, como a gente discute, não a responsabilidade por si, mas sim a corresponsabilidade dos atores envolvidos. A humanização. O apoio matricial foi discutido muito na política de humanização, porque a questão da acessibilidade, a questão de ter uma abordagem baseada na integralidade, ela vai resultar também num processo de humanização. E a equidade. Hoje é o nosso objetivo, discutindo muito a questão da promoção de saúde e o nosso desafio de ter uma saúde equânime, de ter um processo de trabalho equânime. Acredito que sempre é isso, né? É o que nós estamos buscando. E quando eu penso sempre em equidade, sempre vem para mim aquele desenho mesmo dos banquinhos e das pessoas de tamanhos diferentes, mas chegando no mesmo lugar. Então, não tem como eu discutir equidade se eu não discutir participação social também. E todos os outros princípios. Por quê? Se eu penso que eu preciso ter o princípio da participação social, significa
que este ator do NASF, ele também precisa ser um ator que participa da comunidade ativamente, que conhece os mecanismos e estimule a participação da sociedade. Vejo que este caminho e essa proposta de apoio matricial é para que nós vamos conseguir que realmente nós tenhamos o quê? Um processo de construção de autonomia do sujeito. Quando a gente pensa no processo de trabalho agora trazendo para o farmacêutico, nós temos então, primeiramente, a primeira base do apoio e do suporte é a atenção básica, é a estratégia de saúde da família. Mas também nós não podemos esquecer que outra diretriz importante e o que vai orientar é a Política Nacional de Medicamentos, assim como a Política da Assistência Farmacêutica. Então, a pergunta sempre vem, por que ter um farmacêutico no NASF? Sim, acredito sempre que o nosso encontro no serviço farmacêutico, seja onde nós estivermos, é a promoção de acesso e de uso racional. Agora, sem dúvida que o apoio matricial, ele contribui muito para a promoção do uso racional. Na análise que foi feita dos 10 anos da política de assistência farmacêutica, nós vimos que nós avançamos e evoluímos muito na questão de acesso. Mas ainda nós não avançamos tanto na questão do quê? Do uso racional. Se nós formos observar como que está o nosso processo de trabalho, muitas vezes ele está focado principalmente em que aspecto? Ainda nos serviços que estão focados para o acesso ao medicamento. Isso vem muita demanda, tá? Nós vamos discutir inclusive um pouquinho essa questão do farmacêutico envolvido nesse cenário, ainda o farmacêutico do NASF, ou ele não vai estar envolvido nas atividades relacionadas ao acesso com o medicamento. Então, no NASF nós temos o quê? Duas categorias de ações, as ações técnico-pedagógicas e as ações clínico-assistenciais, que acontecem desta maneira dialógica. Analisando alguns documentos e para melhor sistematizar essas ações, para a gente entrar no processo de trabalho, nós trouxemos então mais 4 dimensões que nós vamos discutir. Tanto as atividades técnico-pedagógicas quanto as clínico-assistenciais, que seriam as ações que acontecem no território, as ações clínicas compartilhadas, as ações específicas do farmacêutico e a educação permanente. Então, falando em ações que acontecem no território e agora trazendo um pouco da questão de processo de trabalho. Uma da demanda que muitas vezes surge quando nós chegamos, e aqui é um pouquinho diferente, quando nós chegamos à equipe, é importante que a gente vai para o território e conhece o território a partir do teu olhar, tanto da equipe, mas do que você passa, é também entender qual é o perfil de uso de medicamento. Mas também como as pessoas usam esses medicamentos, como estão estocados. E essa demanda, inclusive, foi trazida pela Patrícia em uma reunião que nós fizemos, em uma oficina, que ela estava numa unidade e a enfermeira falou assim, olha, Patrícia, eu gostaria de saber se os pacientes com hipertensão descompensada estão descompensadas por causa do medicamento, ou se tem outro fator. E aí a Patrícia falou assim, Liege, daí eu perguntei, qual que é a população, dessa equipe? E a Patrícia falou, não, é mais que 3.000 pessoas. Como que a gente vai fazer? O universo dela, então, seria em torno, que estavam descompensados, que precisava, era em torno de 700 pessoas. E como que nós vamos fazer essa avaliação também 1 a 1? Mas que instrumento, que ferramenta? E aí nós começamos a pensar, mas que problema que as pessoas têm, será? Será que é o acesso? Como que a gente vai ao território? Então, nessa conversa, nessa oficina que nós fizemos, nós acabamos desenvolvendo esse instrumento, que seria para uma visita rápida. Aqui,
o objetivo não era ter uma avaliação, uma revisão da farmacoterapia do paciente, mas sim uma visita com o agente comunitário, sim uma visita do farmacêutico, mas para estar identificando quais eram os pontos e o que precisava se analisar. Então, como vocês podem estar observando na apresentação, a ficha ali consta o quê? Os dados do paciente, né? Os dados pessoais, e a coleta de dados era perceber, primeiramente, se a pessoa, quando ela se sente doente, se ela precisa de utilizar algum medicamento, que recurso que ela procura? Será que ela procura unidade, ela procura equipe, ela resolve sozinho? Como se dá o processo de pensar em usar medicamento? Também saber onde ela adquire os medicamentos. Será que é no sistema público ou privado? Como está o armazenamento? Onde ela guarda? Em casa. E aí sim, nós entramos então nas questões de uso contínuo. Esse questionário que foi colocado aqui, ele é um questionário baseado no questionário de adesão de Morisky Green, mas até para a gente avaliar se o paciente realmente adere ou não ao tratamento. A quinta pergunta, o objetivo dela é saber o quê? Se ele sabe para que ele utilizava o medicamento e, por fim, descarte. Então, nesse resultado, o que ela sai? O problema desse paciente é acesso, é uso, é armazenamento? E a outra pergunta, que era a pergunta que a equipe trouxe para ela. Essa pressão, ela pode estar descompensada por causa do medicamento ou não? Então, qual foi a demanda? Saber se realmente, porque as pessoas tinham problemas de adesão ou algum problema relacionado, então, com medicamentos. Ações no território. Ainda a gente dizendo, nós tivemos um projeto que teve uma residente, a Janaína esteve inserida nesse projeto, que foi o projeto da horta comunitária. E também teve 2 nutricionistas que trabalharam com esse projeto, que era um projeto de intervenção na comunidade, tá? Mas qual que era o objetivo? Se eu pensar que quem começou a idealizar o projeto eram residentes, o residente ele fica 2 anos e ele vai embora. O projeto ele começa a acontecer quando ele é R2. Será que o projeto que acontece no território é da equipe de saúde? Será que o projeto que acontece no território é do NASF? Não, gente. Nesse projeto da horta, quem orientou esse projeto foi a professora Rosiane, que é uma professora da nutrição, e a gente acompanhou muito próximo, né? E eu pude acompanhar um pouco todo o relato e as questões que a Janaína compartilhava comigo, e a gente foi observando. É importante que os projetos que aconteçam no território sejam uma necessidade também da comunidade. Por quê? Com esse projeto, a gente observou que ele é um projeto de saúde no território, mas que nós precisamos, durante a construção desse projeto, construir autonomia nessa comunidade, para que esse projeto seja sustentável. E aqui eu trago 2 termos que eu acho fundamentais e 2 conceitos que a gente precisa entender, que quando a gente fala apoio matricial é importante ter. Construção de autonomia e a demanda vir para quem nós vamos construir o projeto. Então, se aquela comunidade necessita de um projeto de saúde, qual é a necessidade? O que eles precisam? Tá? Então, estimular a horta comunitária, discutir projeto de saúde, é importante que a gente consiga entender tanto a autonomia, mas sim a sustentabilidade da ação, tá? Importante quando a gente fala se a nossa o nosso objetivo era a promoção de uso racional de medicamentos, eu sempre falo, o conceito de uso racional, ele é muito claro que vem, primeiramente, do acesso, eu preciso ter acesso, sim, mas vem da prescrição, de um diagnóstico acurado, que a pessoa tome pela quantidade de tempo. Mas nós temos um outro termo que a gente tem que começar a discutir, que é a racionalização do uso do medicamento. Então, quando a gente promove espaços para discutir tanto a utilização de fitoterápicos, a utilização de plantas medicinais, nós estamos tendo outras opções terapêuticas que se tornam acessíveis à população. Então, isso também faz parte das ações no território.
E eu não poderia deixar aqui essa foto da Conferência Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, que é a participação popular. Quando a gente pensa em território, é sim entender quais são os grupos que se encontram. Mas assim, a experiência que a gente vem tendo nesses 2 anos, como é importante estimular a formação do Conselho Local de Saúde. Como é importante estimular a formação política daquela comunidade, para que ela compreenda realmente a saúde como um direito e não como um favor, né? Ninguém faz, mas saúde é um direito. Nós estamos tendo uma experiência agora na residência. Nós estamos com residência em 5 municípios, que é Balneário de Pissarras, Brusque, Itajaí, Navegantes, Balneário de Pissarras, Brusque, Itajaí, Navegantes e Itapema. Nós temos cidades, somente Pissarras, todos os municípios, com exceção de Pissarras e Navegantes, que não mudou a gestão, que manteve. O que o gestor fez? O que o gestor, junto com o apoio do NASF, junto com o profissional inserido, decidiram fazer? Uma conferência de saúde para a construção do Plano Municipal de Saúde. Então, hoje, nós temos estimulado muito a participação dos atores que estão no NASF para desenvolver essas conferências. Falando em participação popular, nós precisávamos também em Itajaí agora um representante do Conselho Regional de Farmácia para o Comusa, né, para o Conselho. E, no momento, não tinha farmacêutico disponível, não tinha interesse. Então, hoje nós temos 2 farmacêuticas que atuam como profissionais residentes do NASF, mas que estão, então, ocupando a cadeira do Conselho Municipal de Saúde. É muito importante que a gente se envolva para que a gente conheça realmente os métodos, a necessidade e que a gente possa ter essa formação aí para estimular a participação popular. Ainda, as ações que acontecem, né? As oficinas de educação em saúde, as rodas de conversa e as campanhas. Eu chamo a atenção um pouco nessas fotos que eu fui selecionando, que realmente as ações do território, eu me lembro sempre de uma senhora que falava assim, né, será que um dia a gente pode falar de doença? Será que a gente pode falar de outras coisas? Porque eu fiquei doente, não foi porque eu não sabia da doença, mas porque eu não sabia manejar algumas coisas da minha vida no dia a dia. Então, na verdade, algumas propostas que a gente vê aqui, eu trouxe a foto, né? Que é saúde na cozinha, troca de experiência, campanha de vacinação, onde os farmacêuticos do NASF estão inseridos. Hoje, também, o teste rápido tem sido assumido pelo farmacêutico do NASF para estar realizando aí. E as ações clínicas, né? Nós temos várias ações, mas há do que nós chamamos a clínica compartilhada. Primeiramente, eu gostaria de trazer um pouco a concepção da qual nós trabalhamos. Porque se nós formos trabalhar dentro do NASF com uma concepção biologicista, de identificação de PRM, que vem aquela demanda pra gente, PRM, problema relacionado com medicamento, que vem a demanda pra gente assim, olha, eu acho que aquela pessoa não está aderindo ao tratamento, você pode ver? E eu chegar na casa, ou eu for fazer uma consulta compartilhada, se eu for fazer uma visita domiciliar compartilhada, e eu aplicar apenas aquele questionário para ver adere ou não adere, eu não vou ampliar a resolutividade. E aqui eu preciso assumir uma concepção dentro da concepção da integralidade, incluindo a concepção da determinação social. E são vários casos, eu sei que o nosso tempo não é tão longo para a gente dar exemplo, mas eu me lembro de um caso que a Ana compartilhou comigo, que era o caso de uma paciente que não aderia ao tratamento. Mas ela não aderia porque o medicamento era metformina e ela precisava tomar 3 vezes por dia e junto com a refeição. Só que por causa do sistema de trabalho dela, né, ela não se alimentava durante o trabalho, porque na casa que ela trabalhava, ela não conseguia se alimentar.
Só que isso também ela não conseguiu, naquele momento da consulta, em outros momentos, ter essa abertura para estar conversando. Não porque às vezes a consulta não foi dialógica, mas porque naquele momento ela achou que era possível. Então, eu poderia dizer que ela tem um problema de PRM? Tem. Mas não, ela tem um problema com a organização da rotina dela, pessoal, junto com o trabalho. Então, quando nós estamos ampliando esse olhar, a gente vai relacionar, sim, aspectos técnicos, nós vamos, mas nós precisamos ampliar esse olhar para as ações para as questões que conhecemos do território, mas para o contexto de vida como aquela pessoa vive. Não só como ela vive, como ela viveu, como ela está vivendo e como ela pretende viver. Por isso que para mim são aspectos importantíssimos de nós trazermos para a nossa questão de clínica. A clínica também que é individual do farmacêutico, mas para a clínica compartilhada. O diálogo. Nem sempre o que eu estou falando o outro profissional vai entender. Nem sempre a expectativa que o outro profissional me pergunta eu tenho a resposta. Quantas vezes, gente, eu estava passando um caso, discutindo um caso com o Alessandro lá na unidade, ele me falava assim, me fazia pergunta que eu falava, eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. E dá uma inquietação na gente. Só que esse não saber a resposta, ela é natural, porque nós não sabemos o que vem pela clínica. E por isso que a solidariedade é muito importante. Assim como a disposição do trabalho coletivo e de compartilhar os não saberes com os saberes. Porque assim, o vínculo, ele vai sendo construído. Eu consegui entender melhor como a gente constrói esse vínculo realmente, é quando a gente sai de um diálogo superficial, onde eu sempre coloco, eu não consigo fazer apoio matricial porque a equipe não me demanda, porque eu estou colocando o quê? O diálogo sempre no outro. A partir do momento que eu trago esse diálogo para falar assim, por que a equipe não me demanda? Onde eles não estão entendendo o meu papel? Eu começo a trazer o meu sentimento que eu tenho também. E quando eu consigo exteriorizar, seja numa reunião de equipe, seja numa consulta compartilhada, seja no café que a gente está tomando, mas compartilhar que esse sentimento, por que a gente não consegue estar construindo esse diálogo? É que o nosso vínculo realmente vai aumentando. E assim vem, que é uma consequência do vínculo, que é a responsabilização. E aqui vem a autonomia. Por quê? Vamos lembrar que eu vou falar, né, por exemplo, a gente vai fazer uma visita com agente comunitário e eu vou falar da formação que a gente faz para agente comunitário. Como é importante que a gente fortaleça a autonomia do agente comunitário para que ele consiga observar realmente os problemas que acontecem com o medicamento lá no domicílio. Como que será que é um armazenamento correto? O que será que eu tenho que checar numa prescrição? Como será que é o método correto de administrar tais medicamentos? O apoio matricial é construir o quê? Essa ampliação do olhar, da avaliação do momento, mas também que a pessoa tenha certeza do que ela está fazendo, porque foi um colega que é especialista naquela área, que conhece aquela área, que tem compartilhado. Então, novamente, eu tenho todo um roteiro para fazer a questão. Eu vou escutar, eu coleto dados, eu avalio. E onde que isso se traduz? Qual ferramenta? Que nós vamos traduzir as ações compartilhadas? É na consulta compartilhada, é na visita domiciliar, é na construção do projeto terapêutico singular e nós não podemos esquecer, é na articulação da rede. E quando a gente pensa em rede, rede de saúde, atenção básica com especializada, com domiciliar, com hospitalar, mas também na rede intersetorial. Como que está? Será que eu posso me propor um atendimento compartilhado na escola? Será que eu posso propor, discutir um caso com o CRAS, com assistência social, que é importantíssimo? Porque aqui eu vou assumir e eu vou aumentar a dimensão da minha avaliação, tá? Eu falei um pouquinho já da determinação social, mas a questão, eu sempre vejo, todo mundo fala muito na nossa área e muitos profissionais que atuam com atendimento de paciente trazem a interação. Gente, ainda a reação adversa e adesão são os problemas de maior falha terapêutica. E a adesão, ela está relacionada
justamente com problemas que nós não temos só na dimensão biológica. Então nós precisamos realmente ampliar essa dimensão. Assim como nós precisamos ver, quando a gente pensa em construir autonomia, mas qual é o conhecimento que eu tenho para a construção dessa autonomia? Então, esse passo de coletar dados, avaliar, definir um plano de cuidado e reavaliar, ela é importante que quem estiver comigo, seja o médico, seja a enfermeira, seja o técnico de enfermagem, o agente comunitário, o profissional que está no CRAS, o profissional da educação, mas também que eu compartilhe quais foram os aspectos que eu avaliei, o que seria importante para ter um plano de cuidado e essa proposição da reavaliação deste caso e essa abertura da disponibilidade em manter um apoio, porque muitas vezes um caso a gente não consegue resolver numa primeira vez. Aqui, quando eu penso em ação compartilhada, uma questão bem importante, quando a gente olha os nossos protocolos clínicos, de como fazer o cuidado farmacêutico, de como fazer a consulta, nós fizemos uma outra oficina e nós discutimos que o plano de ação de uma consulta farmacêutica, de um atendimento farmacêutico, de uma visita domiciliar, ela também são estratégias que a gente utiliza no NASF. Então, o meu plano de cuidado, o meu plano de ação pode ser reunião com a equipe, reunião intersetorial, projeto terapêutico celular, realizar a revisão da farmacoterapia, fazer um projeto de saúde no território. Mas também, eu posso também falar das intervenções que são sobre o medicamento, sobre a mudança de estilo de vida. Eu posso pensar no plano de cuidado, ter que discutir o caso com o prescritor. Mas eu posso também encaminhar esse paciente para um grupo e eu posso promover com esse paciente a importância dele participar do controle social, do movimento social. Ou seja, a nossa intervenção, e eu destaco nesse slide aqui para a gente pensar o seguinte, não é só muda o medicamento, troca a dose, toma com água, toma com leite. A gente pode estar ampliando a nossa intervenção. A visita domiciliar, então, na verdade, eu já falei da importância da gente estar aumentando, instrumentalizando o agente comunitário para renovação, para armazenamento, para organização da farmácia caseira, né, das reações e sobre o descarte. A discussão de caso é uma estratégia que ela vai aumentar, vai promover a ampliação da promover a clínica ampliada. A discussão de caso pode acontecer na reunião de colegiado, na reunião técnica, na reunião de equipe. Ontem ainda, eu estava em Pissarras, a Thalita comentou comigo, né? A Thalita não, foi a Karen que falou assim, Liege, quando a gente chega do NASF, na reunião de equipe, parece que a gente chegou no almoço de domingo de uma família que a gente não tem vínculo nenhum com a família. Mas participar da reunião de equipe é fundamental. Pactuar com a reunião, o dia da reunião de equipe, você ter essa disponibilidade é muito importante. Nesse daqui eu só quero destacar que são os serviços que nós podemos estar fazendo específicos. Se vocês observarem nesses serviços, eu não tenho acompanhamento farmacoterapêutico. Uma das questões que eu observei é que no apoio matricial não é possível realizar segmento farmacoterapêutico. Por quê? O segmento farmacoterapêutico, ele acontece principalmente onde? Nas especializadas, nas clínicas, porque daí sim é um paciente que é encaminhado, não significa que você não consegue fazer a contrarreferência. Então aqui algumas ações ainda de formação de profissionais, né, de educação permanente que acontece. Essa daqui é uma formação principalmente que aconteceu com a agente comunitário. E para finalizando, porque a gente vai se empolgando aqui na fala, ainda a gente vai ter mais um tempo para discussão e pode vir perguntas, o que vocês precisarem. Aqui eu deixo algumas referências que trazem o conceito, tá? Do apoio matricial. Aqui tem, então, algumas diretrizes e eu destaco essa terceira que fala prática farmacêutica no núcleo de apoio à saúde da família, foi publicada agora em 2017 e me surpreendeu. Que neste documento está falando que o farmacêutico precisa também do NASF fazer as atividades que envolvem seleção, programação, aquisição, até a dispensação.
eu realmente, com tudo que eu apresentei para você de apoio matricial, eu não sei como esse farmacêutico consegue. Eu acho que a gente tem aí uma nova discussão, podemos fazer uma discussão maior sobre esse próprio documento, mas eu não sei o quanto ele consegue dar o suporte, porque nós sabemos a demanda da unidade, a demanda da farmácia, como é possível fazer tudo isso, tá? Eu acredito que são profissionais diferentes. Eu acho que nós temos que pensar essa questão do ciclo logístico, não gosto muito desse termo, tá? Mas atividades voltadas ao acesso mesmo do medicamento, aos serviços farmacêuticos que envolvem, desde a seleção até a dispensação, como precisa ser realizado. Deixo à disposição o meu contato. Como eu falei, nós temos um ambulatório docente assistencial. Agora, nas sextas-feiras, nós teremos atendimento com residentes, não só de farmácia, mas residente da medicina, residente da nutrição, de outras áreas. Caso alguém tenha interesse de algum dia fazer atendimento ou que a gente possa discutir alguma ferramenta, alguma questão, eu estou à disposição. Então, novamente, eu agradeço a todos e agradeço a equipe. Obrigada. Não, foi a Rangeli que mandou essa pergunta, Rangeli Basso. Como você sugere o contato com o médico na questão do matriciamento? Sim. Eu vou falar como eu faço. E como também eu percebo que nossos colegas fazem, tá? Primeiramente, eu pergunto sempre o quê? Qual que é o problema que aparece para ele? Então eu sempre vou falar assim, olha, doutor, converso muito com a Alessandra, você tem um paciente que está com problema de adesão? Que você está com dúvida se você vai trocar o tratamento ou não? Olha, esse paciente eu posso estar te auxiliando. Eu sempre vou pegar o problema, tá? Para eu discutir. Ou muitas vezes quando tem alguma reunião também em que o médico está participando. E uma coisa que funcionou muito foi discussão de caso. Então a gente fez muita discussão de caso conjunto. E aí eu me lembro sempre do Emerson, Hoje o Emerson coordena a residência médica lá, mas ele falava assim, ô Liege, mas eu nunca perguntei para a paciente se ela andava de bicicleta, porque pelo fato dela andar de bicicleta e o horário que ela tomava o medicamento, ela fazia hipoglicemia. Mas o motivo que o médico ele vai encaminhar um paciente pra gente, e eu falo assim, ou chamar mesmo, ou que a gente faça uma consulta compartilhada, é para verificar, será que realmente é uma reação adversa? Será que é um problema de interação? Ele vai trazer por esse problema, tá? Porque isso sempre fica na dúvida. Foram as menores estratégias. Hoje, por exemplo, essa iniciativa de a gente estar fazendo um ambulatório na sexta-feira aberto, e com os residentes e vindo, foi por parte de uma demanda da médica. Falou assim, eu preciso fazer mais consulta com você e você está sem horário, então nós vamos fazer junto lá no teu ambulatório. Posso só responder uma questão bem importante, que eu acho que é o seguinte, quando a gente pensa em consulta compartilhada, a gente tem que tomar cuidado. A consulta que eu observo, ela é do profissional que chamou para compartilhar. Por exemplo, então numa consulta de farmacêutico, a consulta ela vai ter no foco a avaliação da farmacoterapia. Se eu estou numa consulta médica, o foco é o diagnóstico da doença. Então, até para quem conduz. Porque nós tivemos algumas experiências que não foram positivas quando todo mundo está falando junto, não sabe se é uma consulta de nutrição, de enfermagem, de farmácia. Então, é importante sempre que um dos profissionais orientem a consulta. E que o bom da consulta compartilhada, eu acho excelente, é que amplia a nossa visão. Amplia o nosso olhar sobre o fenômeno, sobre a questão que está acontecendo. Bom, aí o Maicon Everton dos Santos falou aí sobre a questão de intersetorialização, que ele considera um pouco complicado, difícil, e aí ele pergunta aí se você pode ajudar ele como fazer para inserir o ACS no processo do NASF. Entendi a intersetorialização que ele pensou. Quando ele falou em intersetorialização, eu pensei já em assistência social e educação, Eu pensei nisso. O ACS, você vai inserir, eu penso que a gente insere quando a gente instrumentaliza ele e facilita a vida dele. Eu vou dar um exemplo simples. Nós fomos fazer uma oficina com ACS em Balneário Camboriú, numa unidade. E nós discutimos com ela assim, o que ela achou dúvida. E uma grande questão veio o tema adesão. Quando nós discutimos com ela, eu falei assim, olha, mas tem dois tipos de adesão.
Quando o paciente tem adesão voluntária e involuntária, quando ele é voluntário, é que ele decide, eu não quero tomar por algum motivo. E involuntário, ele não percebe. E eu falo para ele assim, ó, quando a adesão é voluntária, que ele não quer tomar, gente, não adianta fazer caixinha. Não adianta construir caixinha, dispositivo, porque ele precisa ser sensibilizado da importância de tomar. Foi tão interessante que a gente comunitária fez assim com o olho, fechou o olho assim. Cara, é verdade. Eu faço um monte de caixinha que não é útil. Eu penso que nós devemos, o apoio motricial, a gente precisa perceber o que é o gargalo. O que é que aquela pessoa está apertada? No que eu posso dividir alguma coisa com ela? Alguma questão, alguma ação. E fazer visita domiciliar, muitas vezes, elas não têm recurso suficiente para avaliar realmente as necessidades que acontecem com o paciente lá no território relacionado com o medicamento. Eu acho que é dessa maneira. Aí a Angeli Basso mandou aqui outra pergunta. E quando os médicos prescrevem medicamentos incompatíveis, por exemplo, como você sugere falar com eles sobre isso? Usando artigos? Vamos pensar, eu tinha um problema lá, que é o uso crônico de omeprazol, né? A gente sabe disso, que eu acho que é uma realidade. Eu acho que a gente promove, não só usando artigos, mas a gente usa estratégia nas próprias reuniões de equipe, de discussão de tema, para a gente mostrar. Porque eu acredito que nós não temos que levar resposta para ninguém, gente. Porque cada pessoa, ela toma a sua decisão baseada no conhecimento que ela tem. Mas nós podemos problematizar. Quando eu falo que a gente constrói vínculo compartilhando o sentimento, a gente precisa ser sincero e transparente. Quantas vezes eu cheguei com os médicos do quais eu trabalhei, desde o hospital até a unidade, em todos os lugares que eu vou, assim, de falar assim, ó, isso tá me inquietando. Eu não tô entendendo o motivo. E compartilhar. Porque a incompatibilidade, o medicamento que ele escolheu, a gente não sabe se ele escolheu porque ele aprendeu daquela forma, e ele sempre faz e ele tem resultado, ou ele não está percebendo as consequências que estão trazendo, o que ele levou, né? Porque realmente a gente não participou. Mas a melhor maneira, primeiramente, é se aproximar desse profissional, criar estratégias de espaço. Por isso que o NASF é uma equipe. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, que não é só o farmacêutico sozinho, mas discutir com a nutricionista, com o educador físico, o fisioterapeuta. Falou assim, ó, eu quero chegar naquele médico. Como você chegou? Como a gente pode promover? Levar o problema desse medicamento para a reunião do NASF. Que também os outros profissionais não farmacêuticos vão ampliar o olhar. Eu fico pensando em caminhos, né, da gente construir. Porque eu sempre penso naquela palavra vínculo. Tá, novamente, eu iniciei agradecendo e eu finalizo agradecendo. E agora eu agradeço muito a todos que participaram dessa web palestra. Agradeço a Ana Carolina, que está aqui com a gente também hoje, aqui dando esse apoio e que vive intensamente essa questão do farmacêutico do NASF. E eu me lembro, queria finalizar com uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que é de um espanhol, mas caminho não há caminho, o caminho se faz, se hace ao percorrer. E eu acredito que a gente discutiu o papel do farmacêutico no NASF, o apoio matricial, é por este caminho. A gente está fazendo esse caminho e novamente eu me coloco disponível aí durante lá no ambulatório, na universidade, para quem quiser estar discutindo mais essa questão. Muito obrigada e obrigada pelo teu apoio, viu? Foi importante.